Salve, salve, queda livre! Meu nome é Felipe Ghisoli, estamos de volta aí com as atividades no canal e em um vídeo muito especial que leva o nome do canal, que vai ser sobre a queda livre dos corpos. Você que acompanha o canal Queda Livre, a partir de agora vai me encontrar aqui também. Eu estarei na produção do conteúdo ao lado de Felipe Ghisoli e eventualmente vou aparecer nas apresentações. Essa lei foi anunciada pela primeira vez em 16 de outubro de 1604 por Galileu Galilei, em uma carta a seu amigo e também estudioso das ciências naturais, Paolo Sarpi. O seu enunciado original, nas palavras do próprio Galileu, foi o seguinte: os espaços percorridos pelo movimento natural de queda estão na proporção dupla do tempo e, por conseguinte, os espaços percorridos em tempos iguais são como os números ímpares. Ou seja, por um tempo t, a distância percorrida pelo corpo vai ser uma distância d. Se a gente deixar um tempo 2t, a distância que o corpo vai andar, contada desde o início, vai ser 2 ao quadrado, 4d. Por um tempo 3t, a distância vai ser 3 ao quadrado, 9d. E por aí vai. Então a distância total percorrida pelo corpo no movimento de queda, contada sempre do início, é proporcional ao quadrado do tempo. Mas reparem que o Galileu enuncia essa lei de duas formas distintas, e as duas são equivalentes. Na segunda maneira, o que acontece é que ele não está contando tempos desde o início do movimento, mas sim intervalos de tempos iguais e consecutivos. Nesse caso, então, se a gente der um tempo t, o corpo anda uma distância d. No próximo intervalo de tempo de mesma duração, ele vai andar uma distância 3 vezes maior que a inicial. No próximo intervalo de tempo de mesma duração, essa distância vai ser 5 vezes maior que a inicial. E por aí vai, essas distâncias vão estar sempre nas proporções dos números ímpares, 1, 3, 5 e 7. Mas repare que esse enunciado, muito provavelmente, é bastante diferente da forma como você estudou a queda livre. E esse enunciado é, sim, bastante diferente também dos enunciados que encontramos hoje em dia nos livros didáticos, que são alguma coisa do tipo assim: todo corpo em queda livre, próximo à superfície da Terra, tem uma aceleração constante, denominada gravidade, cujo módulo é 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que a gente vai fazer aqui hoje, então, é repetir o caminho que foi trilhado pelo Galileu na construção dessa lei da queda livre, entendendo ela dentro do seu contexto histórico e também entendendo qual que é a relação dela com esse enunciado que hoje em dia se ensina nos livros didáticos. Para começar a contar essa história, então, a gente vai ter que falar de Aristóteles. A teoria aristotélica era a base dos cursos de cosmofísica que eram ensinados na maior parte das universidades europeias do século XVI, e Galileu conhecia bem essa teoria. Essa teoria aristotélica, apesar de ser falsa, ela não é nenhum devaneio, nem nenhum prolongamento grosseiro do senso comum. Ela parte sim dos dados, das ideias intuitivas do senso comum, mas o submete a uma análise bastante rigorosa e severa para a construção de uma teoria. Aristóteles parte de uma concepção filosófica de ordem cósmica, em que cada corpo possuiria, conforme a sua natureza, o seu lugar natural no cosmos. Os corpos, estando em seu lugar natural, segundo Aristóteles, não se moveriam e somente se afastariam do seu lugar natural mediante uma ação externa, mediante uma ação de uma força externa, o que Aristóteles denomina de violência. E os corpos, quando afastados do seu lugar natural por uma violência, tenderiam naturalmente a retornar ao seu lugar natural, restaurando, portanto, o equilíbrio, a ordem cósmica. Esse regresso ao lugar natural é o que Aristóteles denomina de movimento natural. Os corpos graves, sempre que erguidos por uma violência, tenderiam naturalmente a regressar ao seu lugar natural, num movimento natural de queda, restaurando a ordem cósmica. Aristóteles acreditava que esse movimento natural de queda seria tanto mais rápido quanto maior fosse o peso do corpo, e seria tanto mais lento quanto maior fosse a resistência oferecida pelo meio ao movimento do corpo. Essa ideia toda aí leva a uma concepção da impossibilidade da existência do vácuo ou a impossibilidade da existência do vazio, porque se a gente for imaginar, quanto menor for a resistência oferecida pelo meio, maior então vai ser a velocidade de queda de um corpo. Se essa resistência fosse nula, essa velocidade de queda seria infinitamente grande. Dessa forma, esse movimento seria instantâneo, o que é um absurdo. Dessa forma, então, o Aristóteles conclui que é impossível que haja um movimento no vácuo, um movimento sem resistência alguma, e, portanto, é impossível a existência do próprio vácuo. Quanto ao Galileu, ele não possuía uma bomba de vácuo para realizar os experimentos no vácuo, sem resistência alguma. Essa bomba foi criada muito depois da sua morte. Mas, contudo, o Galileu precisava, na verdade, desconstruir primeiro o pensamento aristotélico
provando que na verdade não só era possível a existência do vácuo, como é no vácuo, é no vazio, na ausência de resistência, que os corpos descreveriam movimentos de queda idênticos. E é por meio de uma sequência de experimentos, quase sempre mentais e nunca realizados de fato, que o Galileu vai mostrando que sim, se conseguíssemos eliminar a resistência, no vácuo, os corpos, independente dos seus pesos, diferente do que acreditava Aristóteles, descreveriam movimentos de queda idênticos. Eu acho esse primeiro argumento genial e ele serve, na verdade, só para confundir e provocar o leitor aristotélico e mostrar que essa física aristotélica, na verdade, não é tão intuitiva quanto se parece. A ideia aqui é a seguinte: eu tenho dois corpos, um mais pesado e um mais leve. Segundo essa intuição, essa teoria aristotélica, o corpo mais pesado deveria cair mais rapidamente que o corpo mais lento. E se a gente fizesse o seguinte, se a gente amarrasse os dois corpos, o que aconteceria? A gente pode pensar que o corpo mais pesado irá acelerar o corpo mais leve, puxando para baixo por ser mais rápido. De forma semelhante, o corpo mais leve irá retardar o movimento do corpo mais pesado, uma vez que sua queda é mais lenta. Dessa forma, é razoável que a gente conclua que a velocidade de queda desses dois corpos agora amarrados vai ser intermediária. Eles vão cair mais rápido que o corpo mais leve e mais lento que o corpo mais pesado. Mas os dois corpos juntos, vamos pensar agora em corpos fundidos, de forma que as suas partes se agreguem e eles formem um só corpo. Eles constituem, portanto, um corpo que é mais pesado que o mais pesado que se tinha anteriormente. Dessa forma, esse conjunto que é mais pesado, segundo a teoria aristotélica, deveria cair mais rápido. Isso contradiz completamente a conclusão anterior de que eles deveriam cair com uma velocidade intermediária. Dessa forma, o Galileu evidencia que a nossa intuição nem sempre é confiável e essa teoria aristotélica não é correta e não nos leva a conclusões definitivas. Imagina que a gente tenha uma esfera de ouro e uma esfera de chumbo, ambas do mesmo tamanho, sendo que o ouro é mais denso e, portanto, nesse caso, vai ser mais pesado que a esfera de chumbo. Se a gente colocá-los para cair em uma banheira de mercúrio, a gente vai perceber que a esfera de ouro chega ao fundo, enquanto a esfera de chumbo sequer chega a cair, uma vez que o chumbo é menos denso que o mercúrio. Se a gente repetir essa mesma experiência, porém agora na água ao invés do mercúrio, a gente vai perceber que agora as duas esferas caem, uma vez que a água é menos densa que o material das duas esferas. Contudo, tem uma grande diferença nos seus movimentos de queda. A esfera de ouro vai chegar muito mais rapidamente ao fundo. Se a gente sair agora da água e fazer essa mesma experiência no ar, que é bastante menos denso do que a água, a gente vai perceber que os dois corpos vão cair com uma diferença nos movimentos de queda ainda menor. Eles chegam praticamente juntos ao chão. Dessa forma, o Galileu percebe que à medida que se diminui a densidade do meio em que os movimentos acontecem, ou seja, à medida em que se diminui a resistência que o meio oferece ao movimento, essa diferença nos movimentos de queda fica cada vez menor. Portanto, ele extrapola e conclui que se a gente conseguisse eliminar de uma vez por todas a resistência, se a gente conseguisse realizar essa experiência no vácuo, os movimentos de queda dos corpos seriam idênticos. O experimento aqui consiste em pegarmos um balão cheio de ar e uma esfera de chumbo, ambos do mesmo tamanho, ou seja, que tenham o mesmo volume, para caírem no ar. Como eles têm o mesmo volume, ou seja, o mesmo tamanho, eles vão ter que deslocar iguais quantidades de ar ao longo de seus movimentos, ou seja, vão enfrentar a mesma resistência do ar. Contudo, esse meu balão de ar é muito menos pesado do que essa minha esfera de chumbo, o que faz com que essa mesma resistência que é oferecida a ele seja muito mais significativa ao seu movimento, de forma então que se a gente conseguisse retirar a resistência do ar, a vantagem que esse balão ganharia ao seu movimento seria muito maior do que a vantagem que o chumbo ganharia, de forma que ele poderia atingir uma velocidade tal que os movimentos de queda fossem sim idênticos. Esse experimento agora consiste em analisarmos corpos com tamanhos diferentes, mas de mesma densidade. Vamos imaginar então que a gente tem uma esfera de chumbo e partículas de pó de chumbo. Logo, se eles são do mesmo material, têm a mesma densidade. Se a gente for abandonar eles para caírem no ar, a gente vai perceber que a esfera de chumbo tem um movimento de queda no qual ela chega ao solo bem antes das partículas de pó de chumbo. O argumento aqui consiste no fato de que quando a gente varia o tamanho de um corpo, a sua área, da qual a força de resistência depende, não varia na mesma proporção que o seu volume, do qual o peso depende. Imagina que a gente tem aqui dois cubos, um deles cuja aresta é o dobro da do menor.
Se a gente for perceber, quando a gente muda do cubo menor para o cubo maior, a área da qual a força de resistência depende, ela é 2 ao quadrado, 4 vezes maior. Porém, o seu volume varia com o cubo da área extra, 2 ao cubo, 8 vezes maior, e o peso, portanto, vai ser 8 vezes maior. Então a gente percebe que, quando a gente vai do menor corpo para o maior corpo, a força de resistência do ar que ele vai enfrentar fica 4 vezes maior, porém o seu peso é 8 vezes maior, então ele ganha muito mais vantagem no seu movimento, uma vez que o seu peso aumenta numa proporção maior do que a sua área. É que o corpo pequeno tem uma grande desvantagem no seu movimento. A resistência que o ar oferece ao seu movimento de queda é muito mais significativa, porque ela está aumentando então numa proporção maior do que o seu peso. Dessa forma, se a gente conseguisse eliminar a resistência do ar e realizar esse experimento no vácuo, a vantagem que o corpo menor ia ganhar ao seu movimento, ou seja, a vantagem que aquelas partículas de chumbo iriam ganhar ao seu movimento, seriam muito mais significativas, de modo que os movimentos de queda, mais uma vez, poderiam ser idênticos. Uma ideia importante aqui agora é a relação entre a força de resistência do ar e a velocidade de um corpo. O Galileu sacou isso através de uma ideia bem simples. Ele imagina o seguinte: se eu tiver dois corpos idênticos e um se movendo com uma velocidade maior do que a do outro, para um mesmo intervalo de tempo, o corpo mais veloz vai ter que deslocar uma quantidade maior de ar para se movimentar. Dessa forma, ele vai encontrar uma resistência maior oferecida pelo ar ao seu movimento. Ou seja, quanto maior for a velocidade de um corpo, então, maior é a resistência que ele encontra ao seu movimento. O isocronismo dos pêndulos de comprimentos idênticos, ou seja, a ideia de que pêndulos de pesos diferentes, mas de comprimentos iguais, têm o mesmo período, têm o mesmo tempo de oscilação, foi uma ideia-chave na construção da teoria do Galileu. A ideia aqui é que o movimento pendular consiste em fazer um corpo subir e cair ao longo do seu movimento, e portanto, se corpos de diferentes pesos oscilam juntos, eles também caem juntos. A ideia de analisar esse movimento de queda baseado no movimento de pêndulo é muito boa, porque se a gente tiver pêndulos de comprimento muito longos, essa velocidade é pequena, o que faz com que a resistência que o ar oferece ao movimento seja pequena, uma vez que ela depende da velocidade. Quanto menor a velocidade, menor é a resistência, como a gente falou anteriormente. Além do mais, a gente está falando de um movimento que se dá ao longo de uma superfície sem atrito, porque na verdade não há superfície alguma. Então, na análise desse movimento, em que a resistência é bastante desprezível, se os corpos oscilam juntos, eles devem sim cair juntos. Essa que é a ideia do argumento do Galileu aqui. Ocorre que o movimento pendular é um movimento bastante complicado do ponto de vista matemático. A gente pode imaginar o movimento de um pêndulo como um movimento ao longo de uma superposição de infinitos planos inclinados, cuja inclinação varia constantemente. Isso é muito complicado de se tratar matematicamente. A matemática da época não daria conta disso, então o Galileu lança mão de uma ideia fundamental, que foi a ideia que o permitiu concluir a lei da queda livre dos corpos: analisar o movimento ao longo de um plano inclinado. Se eu posso concluir a ideia de que se corpos oscilam juntos, caem juntos, e se o movimento de um pêndulo é uma superposição de um movimento ao longo de diferentes planos inclinados, basta eu pegar um plano inclinado com uma inclinação pequena, na qual a velocidade de queda vai ser baixa e, portanto, a resistência vai ser baixa, e analisar o movimento de queda a partir disso. Analisar, portanto, o movimento de queda em um plano inclinado faz com que a queda seja mais bem observada, que a resistência seja desprezível e que a matemática seja simplificada. Pessoal, nesse vídeo aqui então a gente mostrou alguns argumentos propostos por Galileu em favor da queda simultânea de corpos de diferentes pesos. A queda livre, portanto, não é característica de corpo algum posto em queda. Os movimentos de queda são idênticos. A queda livre é uma característica do nosso planeta. Queda livre é diferente só se a gente sair daqui da Terra. No próximo vídeo, então, a gente vai continuar esse legado do Galileu e mostrar como que ele construiu as relações matemáticas para a lei da queda livre.